Olá, tudo bem? Eu sou o professor Raul Oziek. Hoje daremos continuidade ao sistema cardiorrespiratório. Traremos especificamente pressão arterial e exercício. Antes de falarmos de pressão arterial e exercício, queria convidar a todos para que se inscrevam no nosso canal Fisiologia e Desempenho no Telegram. Ali disponibilizamos inúmeros artigos científicos, artigos recentes, achados interessantes sobre exercício, fisiologia, treinamento desportivo. Também temos um perfil no Instagram, @prof. Raul Oziek, e um canal do YouTube, Prof. Raul Oziek. Convido a todos que dêem uma forcinha para a gente e apareçam por lá. Pressão arterial e exercício. Medida correta da pressão arterial. Fundamental. 25% da população adulta é hipertensa. Estou falando que a cada 4 adultos a probabilidade de ter um hipertenso é muito grande. Então, certamente iremos nos deparar com algum aluno hipertenso. E aí precisamos conhecer da técnica correta da aferição da pressão arterial. Então, a aferição da pressão arterial, ela pode gerar inúmeros resultados ou inúmeros valores inadequados ou incorretos devido a uma técnica não adequada da medida. Vamos verificar que a medida correta da pressão arterial, ela vai passar por muitas situações como equipamentos, posição do avaliado, ingestão de alimentos ou substâncias que possam alterar a pressão arterial. E esses são fatores importantíssimos que iremos destacar agora nessa nossa conversa que teremos a partir de agora. Então, as normas padronizadas são fundamentais para que eu tenha o valor correto da pressão arterial. O objetivo aqui, nosso, como profissional de educação física, é controle, acompanhamento, segurança do nosso aluno. E por isso a gente precisa saber da técnica. Nós estamos vendo aqui inúmeros equipamentos, sfigmomanômetros de coluna de mercúrio, digitais, que são os de pulso, os aneroides, que são os que tem um manômetro com ponteiro. A gente vai falar sobre os equipamentos, sobre a precisão. O mais preciso hoje é o equipamento de coluna de mercúrio. Depois a gente vem com os equipamentos do nosso uso no dia a dia. Os aparelhos que são digitais podem apresentar alguma diferenciação. Qual é a utilidade? A utilidade é que uma pessoa sozinha, em casa, pode fazer um indicador da sua pressão arterial com um aparelho desse, né? Pode ser que não esteja mostrando o valor mais correto, mas ele dá um indicador sobre esses valores. A gente vai falar sobre essa técnica correta. Antes disso, eu queria falar para vocês sobre um estudo, ou um compêndio de estudos que se faz, que se chama JNC. O JNC é um comitê que coloca vários achados sobre pressão arterial. Então é um comitê para prevenção, detecção, avaliação e tratamento da hipertensão arterial. Nesse estudo que foi publicado último em 2003, que é o JNC7, ele traz muitos indicativos. Quais os equipamentos que são mais precisos, quais os medicamentos que têm trazido maior eficiência, menores efeitos colaterais, melhores resultados, quais as medidas não farmacológicas mais indicadas para o tratamento da hipertensão. Então o JNC7, ele é um documento de referência para os achados sobre exercício, hipertensão ou da hipertensão de uma forma geral, inclusive para a classificação da pressão arterial. Qual é a atual classificação de um hipertenso? A classificação é a seguinte, olha só, a classificação deve ser realizada de acordo com a pressão arterial maior. Se eu tenho maior a sistólica, eu vou achar aonde
maior vai se encaixar. Olha só, o que a gente tem hoje é que valores normais de pressão arterial são os indicados abaixo de 120 e abaixo de 80. Então, pressão arterial normal ou normotenso são sujeitos abaixo de 120 e abaixo de 80. 120 por 80 é classificado como pré-hipertensão. Atualmente, indicadores do JNC7 pré-hipertensão, entre 120 e 139, 80 e 89. Então, se o sujeito tem uma pressão arterial lá de 118 por 82, ele vai ser classificado pela diastólica com 82, ele é classificado como pré-hipertenso, ok? Essa é a grande situação da classificação da pressão arterial. Por que é que se colocou um estágio chamado de pré-hipertensão entre 120 a 139 e 80 a 89? Por quê? Essa medida de pré-hipertensão é para atuar na forma de prevenção, ou seja, o sujeito que está em níveis pré-hipertensos deve começar a agir através de meios não farmacológicos, como alimentação, exercício físico, atuando para que não entre num estágio de hipertensão 1. Então, já para que se cause um alerta e um fator preventivo. A outra situação foi que se verificou que todas as cifras tensionais acima de 120 e acima de 80 causam mais prejuízo do que quem apresenta valores inferiores a 120, 120 e 80, ou 120 e 80. Então, nós temos aí normal, abaixo de 120 e abaixo de 80, pré-hipertensão entre 120 e 139, para diastólica 80 a 89 milímetros de mercúrio, estágio 1 de hipertensão entre 140 e 159, ou 90 a 99. Estágio 2 de hipertensão, maior ou igual a 160, maior ou igual a 100. Se o sujeito estiver com 120 por 90, ele é um sujeito classificado como hipertensão estágio 1. Classifico pela diastólica mais elevada, ok? A gente vai falar mais sobre as classificações de pressão arterial quando estivermos falando sobre adaptações da pressão arterial ao exercício, efeitos de alguns tipos de exercícios sobre a redução de pressão arterial ou não, e sempre vou estar trazendo essa classificação para que fiquemos muito bem familiarizados e tenhamos conhecimento sobre essa classificação. Isso é muito importante. Então, essa aferição de pressão arterial é um fator de controle e segurança para os nossos alunos. O esfigmomanômetro não é um equipamento caro, o estetoscópio não é um equipamento caro e pode constar sim no hall de equipamentos quando estivermos trabalhando com os nossos alunos. Muito bem, os procedimentos de aferição da pressão arterial eles vão se dar por ausculta, ou seja, ouvindo os sons a partir do estetoscópio. Isso foi um método proposto por um médico russo em 1902, chamado Nikolai Korotkov. E os ruídos que nós ouvimos quando estamos fazendo a aferição da pressão arterial são ruídos chamados de ruídos de Korotkov ou sons de Korotkov. Então eu preciso de um estetoscópio e um esfigmomanômetro. Então essa série de sons, ruídos de Korotkov. Preciso de um estetoscópio e de um esfigmomanômetro. Não posso fazer a aferição da pressão arterial olhando no manômetro do esfigmo e quando o ponteirinho ficar mexendo, eu vejo onde está a sistólica e acho que a diastólica está ali. Não é correto. Não, a aferição, a medida não é correta quando se realiza isso. Preciso de um esteto e preciso também do esfigmomanômetro. Senão, não precisaria, com os fatores, os indicadores padronizados de aferição da pressão arterial, eles diriam para você só usar o esfigmomanômetro. Não dá. Pode ser que algum dia até coincida, mas é incorreto você estar fazendo dessa forma a sua aferição da pressão arterial do seu aluno. Nós temos dois esfigmomanômetros mais utilizados, coluna de mercúrio e o de ponteiro, que é chamado de aneroide.
Ambos possuem um manguito inflável que vai ser colocado em torno do braço do avaliado. Eu vou inflar e aí proceder as técnicas de medida. Existem também outros que são os digitais, a gente já falou sobre eles, né? Os mais indicados são esses, sendo de coluna de mercúrio o mais preciso do que o aneroide. Vamos ver também que esses equipamentos aparecem com diversos tipos de fechos, alguns com velcro, outros com fechos de metal. A gente vai falar melhor sobre essa situação e esses cuidados que a gente tem que ter. Então, a pressão sistólica vai ser indicada quando eu estiver com o estetoscópio e eu vou ouvir a partir da liberação da válvula, eu vou ouvir o primeiro som ou o primeiro ruído do sangue que flui através da artéria que estava comprimida. Então, a pressão arterial sistólica, o primeiro ruído de Korotkov, e a pressão arterial diastólica vai ocorrer quando em que o som vai mudar, vai ficar mais abafado ou desaparece, também classificado como o quinto ruído de Korotkov. E aí nós vamos proceder da seguinte forma: o sujeito precisa estar sentado, ambiente tranquilo, no mínimo 5 minutos de repouso e com um apoio de braço, uma mesa, um apoio de braço em que o braço deve estar apoiado ao nível do coração, deixando a mão livre sem estar fechada e também o braço sem compressão de roupas. Isso é muito importante. E sobre o braço direito e esquerdo, teve um estudo de um pesquisador inglês chamado Clark. Esse pesquisador do Instituto de Pesquisa em Saúde da Universidade de Exeter, ele realizou um estudo em que verificou mais de 28 análises de pesquisadores que relacionaram as diferenças entre os braços. Então veja só, eles verificavam a diferença obtida entre a pressão arterial sistólica nos braços direito e nos braços esquerdo. E as conclusões que foram muito interessantes sobre as diferenças apresentadas entre esses valores de pressão arterial no braço direito e no braço esquerdo foram as seguintes: olha só, diferenças de 15 milímetros ou mais, elas estavam associadas a aumento de risco de doença vascular periférica, aumento do risco de doença cerebrovascular pré-existente e aumento na probabilidade de morte por eventos cardiovasculares. Olha só que interessante, hein? Mediu a sistólica no direito, mediu a PA, aferiu a PA no braço esquerdo, apresentaram diferenças de 15 milímetros ou mais, é mais um fator de risco. Bacana, né? Bom, o que é que acontece aí? Acontece que é importante você adotar um braço de medida, né? E verificar o braço que você está fazendo a medida. Esse estudo é mais para que a gente possa ter a ideia de que essas diferenças elas podem ser encontradas. Já vi um erro aqui nas diferenças, depois a gente arruma isso aí. Então, olha só, os procedimentos da medida. Então, seleciona o tamanho da braçadeira, o tamanho do manguito. Pessoas, crianças e adultos têm que ter manguitos diferentes. Obesos, atletas de treinamento de força, fisiculturistas, braço muito grande, a circunferência, a largura do manguito tem que ser específica e especial para ele. O manguito que a gente utiliza atualmente são para pessoas do nível normal e eles realmente servem, mas os extremos a gente precisa ter cuidado. Alguns indicadores sobre o tamanho do manguito nos mostram que a largura do manguito deve corresponder aproximadamente a 40% da circunferência do braço e o comprimento do manguito pelo menos a 80% da circunferência do braço. Como é que eu procedo? Braço apoiado, altura do coração, localizo a artéria braquial no lado interno do braço, aproximadamente 2,5 centímetros acima do cotovelo. Olho o manômetro para visualizar os valores de medida. Muitas vezes eu coloco o manguito e o manômetro fica posicionado atrás do braço. Eu não consigo fazer a leitura quando eu estou inflando. Então, o manômetro deve estar na tua mão, deve estar visível aos seus olhos. Envolva a braçadeira de forma suave em torno do braço,
centralizando o manguito sobre a artéria braquial. Não preciso apertar muito o manguito, mas o manguito não pode estar frouxo no braço. O aparelho, o esfígmo não pode estar caindo no braço do avaliado. Por isso, é muito importante que o esfígmo, o manguito, você observe qual é o tipo do fecho. Os fechos de velcro, por exemplo, são fechos que sofrem um desgaste muito rapidamente e perdem aderência. Você não consegue fechar. Quando você está inflando esse manguito, muitas vezes o velcro começa a ceder e o aparelho abre, e você não consegue realizar a aferição da pressão. Então, prestar atenção nisso. Os fechos de metal são os fechos que duram mais, têm mais segurança e você tem mais condições ter uma medida precisa. Mantenha a margem inferior da braçadeira aproximadamente 2 centímetros acima da dobra do cotovelo. Então, aproximadamente 2 dedos acima da tua dobra do cotovelo. Eu divido sentado, 5 minutos em repouso, vou realizar a medida. Insuflar. Quanto eu devo inflar ou insuflar o meu manguito? Isso é muito individual e depende da resposta individualizada. Então, a primeira coisa, eu vou palpar o pulso radial. Fazendo palpação do pulso radial, o que vai acontecer? Coloco o manguito, vou tomar o pulso e vou inflar o manguito, irei inflar o manguito até o momento que eu não sinta mais o pulso. Quando eu não sentir mais o pulso, eu verifico o valor da pressão sistólica ou da pressão mais alta, onde está o ponteiro do manômetro. O que vai acontecer? Eu verifico o ponteiro do manômetro. Se o manômetro parou no 170, ou seja, parou o pulso, parou nos 170, eu vou inflar mais 20 ou 30 milímetros de mercúrio no máximo. Então depende da palpação do pulso de cada um. O que vai acontecer? E se parar aqui no 160, eu vou inflar a 190. Se o pulso parou a 170, eu vou inflar mais 30 até 200. É esse o procedimento. Desinflo rapidamente o manguito, espero de 15 a 30 segundos antes de insuflá-lo novamente, para que aí sim eu comece a fazer a aferição e aí eu vou fazer a leitura da pressão arterial. Mas agora eu já sei até quanto eu vou inflar, ok? Então eu vou inflar e depende da resposta individual. Parou o pulso, verifico qual é o valor de pressão que está ali e daí eu vou insuflar mais 20 ou 30 milímetros de mercúrio. Posiciono o estetoscópio sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, coloco o manguito aproximadamente 2,5 centímetros acima da prega do cotovelo, vou inflar o manguito até o valor que eu já sei, 20 ou 30 milímetros de mercúrio acima daquele valor detectado. E aí sim eu vou colocar o esteto com uma leve pressão. Não devo pressionar excessivamente o estetoscópio no braço do avaliado. Devo sim ter uma leve pressão, me assegurando que o esteto está tendo um contato com a pele em todos os pontos. E as olivas que vão no meu ouvido devem estar voltadas para a frente. Posicionamento correto para que eu possa fazer a ausculta dos ruídos de Korotkov. Então fecho a válvula da pera do aparelho de pressão e vou insuflar o manguito rapidamente até 20 ou 30 milímetros de mercúrio acima daquela pressão arterial que eu já sabia em que o pulso radial cessou e eu verifiquei aquele valor. Muito bem, desinfla o manguito numa velocidade aproximada que a pressão vá se reduzindo de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo e vou estar atento aos ruídos. Então, uma coordenação entre os ruídos que eu estou ouvindo e o ponteiro que está descendo lá no manômetro. Identifico a pressão arterial sistólica, o primeiro ruído no manômetro, o ponto correspondente ao primeiro som regular audível, o primeiro ruído de Korotkov ou o som de Korotkov, pressão arterial sistólica. Depois, a pressão arterial diastólica é
o ponto correspondente ao último batimento regular audível, ou seja, o quinto som de Korotkov aproximadamente, quarto ou quinto som de Korotkov. Então eu estou lá ouvindo, coloquei o esteto, inflei até 200, se a pressão, se o pulso cessou no 170, vou soltar a válvula, solto a válvula e fico esperando o primeiro ruído. O ponteirinho vem baixando, tum, primeiro ruído, verifico onde está o valor do ponteiro, pressão, qual é a pressão que apareceu ali, qual é o valor. Então, se ele apareceu no 130, tum, 130, tum, 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 parou. Quando parou, eu verifico o último ruído, é a diastólica. Isso é treinável, eu preciso estar muito atento. Então, se eu estiver num local que tem muito barulho, é difícil de fazer a aferição. Quando eu estou fazendo um teste esteira, por exemplo, e estou aferindo a pressão arterial durante o teste esteira, o sujeito movimentando o braço, o barulho da esteira, difícil, tem que estar muito concentrado, o avaliador tem que estar muito bem treinado. Desinsuflar totalmente o aparelho, com a atenção voltada ao completo desaparecimento dos ruídos ou dos sons de Korotkov. Então vejam só que a gente tem detalhes importantes aí na aferição da pressão arterial. Aguardo 1 a 2 minutos para permitir que a liberação do sangue se dê, volte o fluxo normal, tiro o manguito, repito toda a medida novamente no mesmo braço que eu fiz, anotando os valores observados para que eu possa fazer. Não, veja só, aqui eu não estou fazendo um diagnóstico dessa pressão arterial. É um fator de controle para os nossos alunos, é um fator de controle durante o exercício, após o exercício, antes dele iniciar a sessão de exercício conosco. Então é muito importante que tenhamos conhecimento sobre essa técnica de medida, até para verificar se durante uma determinada avaliação aquele equipamento está correto, se a técnica da medida não interferiu no valor que foi obtido da pressão arterial e pode ter tido um equívoco nessa determinação desses valores de pressão. Então, isso é muito importante. Verificar qual foi a posição do nosso avaliado, qual o tamanho do manguito, qual o braço utilizado para a medida, né? E aí a gente tem uma ideia dessa medida de forma importante, né? Retiro o aparelho do braço, guardo com cuidado, porque esse aparelho, se ele cair, se ele derrubar, se ele ficar sendo usado por muitas pessoas, a probabilidade que ele perca a calibração é muito grande. Então, vale a pena você investir num equipamento de pressão, num esfigmomanômetro, num esteto. Ele é barato e é um fator, mais um fator que você teria aí de segurança com os seus alunos e observando a resposta pressórica à sessão de exercício ou antes da sessão do exercício. Olha só que legal isso aqui, ó. Cuidados e recomendações com o esfigmomanômetro. Pegando o esfigmo, eu não consigo calibrar o esfigmo, mas eu consigo olhar, por exemplo, o manômetro, o relógio, o indicador da medida, né, se ele é de mercúrio ou se ele é de ponteiro, aneroide, ele tem que estar no zero. Se ele não está inflado, eles têm que estar no zero. Quando eu começo a inflar, os movimentos têm que estar livres, ele não pode ter oscilação do ponteiro. Então, quais são os problemas mais comuns? O ponteiro está preso ou ter oscilações. Prestar atenção nisso. Por aqui, eu já posso detectar se esse aparelho já apresenta alguma alteração. Quando eu vou olhar um manguito, por exemplo, o manguito é composto por borracha, que são os tubos de borracha, a braçadeira e os fechos. Então, eles estão íntegros, precisam estar muito visivelmente íntegros. Verificar as borrachas se não tem vazamento, se não está colabado, se eles não estão colados, se a borracha não está desgastada, se a braçadeira não está estragada, frouxa, se o velcro não perdeu toda a aderência, se o fecho de metal também ele está adequado, se não está faltando nenhum fecho. Isso só de olhar o esfigmo, a gente já tem condição de saber se esse esfigmo tem condições de nos fornecer uma medida correta, né? Então, se esses fixadores estão ótimos, se não estão gastos ou soltos. A pera ou a válvula, né, é uma pera de borracha, a borracha está adequada, não tem vazamento, não está colada. A válvula de metal, eu já peguei aparelhos esfigmomanômetros sem a válvula de metal, né? Então, se ela abre e fecha, ou a válvula travada,
ela não abre, ou quando você abre ela soltava. Então prestar atenção, isso é fácil da gente detectar. Se ela abre e fecha livremente, se ela está dura, se não tem vazamento, se ela não está soltando. Então olha só, uma pequena verificação no equipamento, no esfígmo, já pode nos mostrar a condição da medida ou da aferição dessa pressão arterial, né? Então, quando eu estou falando do estetoscópio, coloquei uma foto ali que faz alguns indicadores das olivas, os arcos de metais, os túmulos, o diafragma, a campana, né? Então, verificar se também se eles estão íntegros, se eles não, se as olivas existem ou caíram. Existem olivas muitas vezes que vão no teu ouvido, elas estão gastas, elas estão rachadas, algumas estão sujas, entupidas. Então prestar atenção nisso, né? Isso é fácil de ver, isso interfere diretamente em você ter sensibilidade para fazer a ausculta da pressão arterial. A tubulação também é de borracha, o arco metálico está vazando, está trincado, está desigual, está amassado. Então presta atenção nesse esteto. Então esses são alguns cuidados e recomendações importantes em relação ao equipamento, né? O cabeçote ou a campana, a membrana, né, a conexão com o diafragma, também ele está ok, não está furado, não está quebrado, não está solto. Muitas vezes ele está totalmente solto. Então prestar atenção também nessas situações. Tem um manual muito interessante, muito detalhado, que foi confeccionado pelo Instituto de Enfermagem e de Medicina da USP, onde trouxe todas essas informações que são muito úteis e interessantes e muito práticas para o dia a dia, né? Então, quais são os erros que mais se verificaram pelos profissionais de saúde? Eles verificaram que mais aconteciam valores distorcidos da pressão arterial devido à técnica, ao erro de técnica. Quando o braço não era apoiado, quando você não tinha o apoio do braço, o braço ficava livre. Então poderiam dar pressões falsamente altas. Quando o braço não estava na altura do coração, na mesma altura do coração, ele estava ou acima ou abaixo do nível do coração. Apresentavam também diferenças importantes nas cifras de pressão arterial. Quando havia compressão muito forte do estetoscópio ou do manguito na realização da medida. Então não preciso colocar o esteto com muita pressão, não devo fazer isso. Quando o examinador tinha preferência por números pares, ele arredondava os valores, né? Então isso foram situações que foram detectadas no dia a dia, né? Por isso que elas são interessantes, porque elas realmente aconteceram, né? As mãos do examinador e os equipamentos eram muito frios, né? Poderiam causar uma certa alteração na pressão arterial, causar alterações na pressão arterial. O uso de roupas que faziam compressão, com certeza faziam alterações na aferição da pressão arterial. Interação entre examinado e examinador aferia, fazendo a conversa, ou seja, o sujeito tinha alterações emocionais durante essa situação de interação entre quem estava avaliando e quem estava sendo avaliado. Então, alguns detalhes que vale a pena a gente ter conhecimento para duas situações. Quando formos realizar a medida, a aferição da pressão arterial, evitarmos. E quando alguém estiver realizando, a gente possa observar para ver se não está esses valores que foram aferidos não sofreram alguma alteração devido a uma disfunção do equipamento ou mesmo do procedimento de medida. Então, equipamentos inadequados na calibração é o que apresenta dos maiores fatores de erro. Então, a calibração do equipamento é fundamental. Defeitos no esfigmomanômetro. Também falei sobre o fecho, falei sobre o vazamento, falei sobre a válvula. Então, atenção nisso. Defeitos no próprio estetoscópio, né? Também prestar atenção nisso. E a braçadeira, o tamanho do manguito inadequado. Essas são as situações que mais causam alterações nos valores da pressão arterial. Agora, a gente já sabe e já está dominando muito bem essa técnica. Acho que isso são situações que a gente leva
com a gente para melhorar a qualidade da nossa prestação de serviço com os nossos alunos, né? A gente tem condições de estar trabalhando com muito mais segurança, com muito mais recursos, com muito mais possibilidades de controle, não só na resposta ao exercício, mas durante a execução desse exercício pelos nossos alunos. Ok? Muito bem. Nos falamos daqui a pouquinho no nosso próximo encontro. Valeu?